Olá makers, eu sou a Lê e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem economizar até R$ 5.500 usando o seu desengroço como uma plana. Vamos lá? Pessoal, eu só vou iniciar esse vídeo mostrando para vocês por que você pode economizar até R$ 5.500. Se você conseguir, através dessa técnica, usar o seu desengroço como uma plana, eu pesquisei na internet e uma plana da Invicta estacionária para que você possa mexer com madeira maciça usada em ferro fundido, uma ótima máquina recomendada por muitos marceneiros, ela não vai sair por menos que R$ 4.000 aqui na região de São Paulo. Se você for comprar uma máquina nova com uma distância da mesa de 25 centímetros, eu cheguei a pesquisar também e a mais barata que eu achei foi R$ 5.500. Ou seja, se você conseguir aplicar essa técnica que eu vou ensinar para vocês com o seu desengroço, você vai estar economizando todo esse dinheiro que pode ser investido em outras ferramentas para sua marcenaria. Makers, eu vou começar explicando para vocês o seguinte: qual foi o primeiro gabarito que eu fiz para que seja usado com desengrosso? Porque esse primeiro gabarito eu não vou demonstrar como eu fiz ele, mas sim como ele funciona, porque ele realmente é muito simples de ser feito. Na verdade, ele é apenas uma peça que eu estou usando de MDF, aonde eu coloquei um ponto de parada de cada um dos lados para que ele fique preso nessa mesa aqui do nosso desengrosso. Aqui nessas duas pontas, para que eu pudesse ter um ajuste fino dessa altura, eu embuti duas porcas e dois parafusos franceses de cada lado. Eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. E ele simplesmente faz esse papel aqui, ó, no meu desengrosso, ó. Eu posiciono ele e ele fica aqui no meu desengrosso e ele me proporciona uma base maior de trabalho. Dessa forma eu tenho um equilíbrio maior da peça no momento em que eu vou fazer o desengrosso da minha peça. E eu também posso trabalhar com peças mais finas. Por quê? Porque o desengrosso, conforme eu abaixo ele, vamos abaixar o desengrosso. Quando eu chego muito perto desse ponto aqui do desengrosso, ele tem um limite de segurança justamente para que as lâminas do desengrosso não passem sobre a mesa de metal. Então, para que você consiga aplainar peças muito finas, você vai ter dificuldade justamente porque o desengrosso ele tem esse limite de segurança. Dessa forma eu consigo aplainar peças mais finas e inclusive serem usadas para recobrir madeiras não tão nobres com madeiras mais nobres. Então você consegue fazer uma cobertura de madeira com peças mais finas dentro nos trabalhos que você tem que fazer de marcenaria. Tá ok? Então esse já é o nosso primeiro gabarito. Agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes só da parte do aparafusamento aqui, tá ok? Então pessoal, como eu estava falando para vocês, ó, simplesmente eu tenho os parafusos de cada um dos lados aqui, ó, de tal forma que eu consiga dar esse ajuste fino. Eu tenho como apoio o ponto de apoio da minha mesa, mais o ponto de apoio dessa ponta aqui, o que me dá uma firmeza muito grande para trabalhar com peças grandes. Eu também vou ter esse lado aqui, ó, eu tenho ponto de apoio desse lado. E desse lado, mesma coisa que eu falei para vocês, ó, eu simplesmente embuti uma porca e faço o ajuste fino com um parafuso, tá ok? Agora eu vou demonstrar para vocês realmente planificando uma peça bem fininha para a gente ver
como esse gabarito funciona bem. Pessoal, eu vou começar essa parte aqui pedindo desculpa para vocês, porque na primeira parte do vídeo eu ficava todo instante falando que eu iria aplainar a madeira. Na verdade, a principal função do desengroço, como eu já citei antes, é retirar espessura da madeira e não aplainar. Essa peça aqui, por exemplo, ela tem, ela tá torcida e ela tá empenada. Então, se eu simplesmente passar essa peça aqui no desengroço, ele vai repetir o defeito que eu tenho abaixo da minha peça, acima da minha peça. Mas existe a possibilidade dessa peça ser planificada no desengroço. Como eu vou fazer isso? Então a gente vai passar para o nosso segundo gabarito. Outro gabarito muito simples, eu tenho uma peça também de MDF aqui, que eu aproveitei de um painel de TV que eu desmontei. Ele tem um ponto de parada aqui, em um dos topos. Eu vou colocar minha peça e com esses toquinhos de madeira aqui, eu vou fazer um calço para minha peça. E após isso eu vou fixar bem a minha peça e os calços com uma pistola de cola quente. Então é uma técnica muito simples, eu vou mostrar para vocês e a gente vai aplicar passando ela no desengroço. Vamos lá então. A minha peça já não tem jogo em ponto algum. Agora eu vou passar para a parte da fixação com cola quente. Não precisa economizar na cola, porque isso vai deixar a sua peça muito mais fixa. E inclusive agora no finalzinho, eu vou aproveitar esses toquinhos aqui, vou fazer um outro ponto de parada pela frente da minha peça. Makers, então a gente já está finalizando. Primeiro a gente vai dar uma olhada no resultado da nossa peça. A peça ficou sem jogo algum em nenhum dos pontos e em nenhum dos seus lados. A peça está totalmente planificada e isso foi uma demonstração de que o desengroço também pode ser usado como uma plaina, desde que você use essa técnica.
E eu vou fazer o seguinte, essa aqui já é a segunda videoaula que eu estou passando para vocês sobre o desengroço. Existe a possibilidade também em que você use o desengrosso para que você possa planificar a lateral da sua peça. Se isso for interessante para vocês, deixem aqui nos comentários, deem o like no vídeo para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, e eu volto com esse conteúdo também com a terceira aula falando sobre como usar o desengrosso para trabalhar nesse lado aqui da peça. E esse é o nosso resultado final. Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho e assine o canal para não perder nenhum vídeo. Um abraço a todos e fui!